Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para é, mais um vídeo do quadro Fica e Fala. Eu travei um pouco, mas enfim. Mais um Fica e Fala, onde a gente agora vai ir pro capítulo 12 da fanfic em Avante. No caso, no último capítulo, o que aconteceu? No capítulo retrasado, o Harry não, o Jegulus, puta que pariu. Sempre que eu vou falar de James e Regulus, eu solto um Jegulus, mas enfim. O Regulus, ele tinha pedido pra entrar em contato com o James pra formar uma amizade, já que o Harry não era mais aluno dele. Só que no capítulo passado, eu não lembro muito bem o que aconteceu no começo do capítulo passado. Eu só sei que, tipo, teve um ponto na história que o James tinha ido para as reuniões que acontecem com a Minerva, né? E aí a Minerva pediu pro grupo, depois da reunião, dar uma caminhada sozinhos pra, tipo, meio que acalmar a mente, não sei. Eu não entendi muita ideia da Minerva, sinceramente, mas enfim. E aí, deixa eu pegar aqui. E aí o James foi tentar, só que não durou 5 minutos e ele já não sabia o que fazer, ele não queria fazer aquilo de jeito nenhum. E apareceu na frente do teatro. Não é teatro que ele tinha chamado, ele tinha chamado de outro nome. Mas que é onde o Regulus treina, pelo que eu entendi, né? Aí ele decidiu mandar uma mensagem pro Regulus. E aí o Regulus tinha acabado de terminar o treino dele, então aí eles saíram pra andar juntos. Aí teve uns momentos bem fofinhos e tudo mais, eles conversando sobre dança. E aí o Regulus puxou o James pra dançar em uma boate. E aí eles dançaram e o James falou que, tipo, se sentiu muito livre e tal. E aí ele soltou um negócio que eu falei no vídeo passado, né? No caso, no retrasado, porque o de ontem foi do O Quarto Cavaleiro. Mas no vídeo passado de em Avante, de que o James falou que ele sentiu que o Regulus trouxe ele de volta à vida. E aí eu fiquei, tipo, muito paranoica, porque, tipo, ao mesmo tempo que isso é bom, porque ele finalmente tá vendo que ainda há um lado bom para viver e tudo mais, ele tá saindo um pouco do luto, ao mesmo tempo é ruim porque ele pode acabar colocando toda a sua vida em cima do Regulus. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, mas, tipo, ele meio que pode pegar e achar que ele só vai conseguir ser feliz de novo se o Regulus estiver do lado dele. Sendo que ele tem que ser a sua própria pessoa, entende? Enfim, muita psicologia. O que faz sentido, porque a gente está tratando de uma fanfic de luto, então é lógico que vai tratar de muita psicologia. Mas enfim, aí depois eles perceberam que estava muito tarde, aí o James foi embora, e o Regulus foi embora também, e acabou aí o capítulo. Então aí a gente vai para o capítulo 12. Vamos lá. Notas para um ataque de pânico e menções de automutilação. Puta que pariu, velho. Quando a gente pensou que tava melhor, puta que pariu. Tá. O aniversário de Harry era, segundo todos os relatos, o dia mais importante do ano. James e Sirius começaram a planejar seu aniversário com 6 meses de antecedência, reunindo informações secretamente por meio de perguntas capciosas a Harry sobre o que ele queria em uma festa ou o que ele queria de aniversário, anotando cuidadosamente cada resposta. Gente, eles 6 meses antes do aniversário do Harry, eles já estavam planejando o aniversário do Harry. Eu não posso falar nada, porque quando eu faço aniversário, eu sou meio assim também. Pelo menos eu começo a pensar, tá ligado? Não é que, tipo, eu começo a planejar real, mas, tipo, eu começo a pensar, tipo, o que eu queria de aniversário. Enfim.
Felizmente, isso estava indo muito melhor do que o Natal. Harry nunca foi bom em guardar segredos, então eles planejaram a maior parte do dia, segundo a segundo. Remus tinha feito uma planilha e tudo. Eles gostam muito de planilha, né? Amei. Eu também, eu uso planilha para muita coisa, principalmente para minhas histórias. Certo, Sirius andava de um lado para o outro na sala de estar dele e de Remus na semana anterior. Temos que passar um itinerário. O itinerário? Mary esfregou os olhos com as costas da mão. Você fala como se estivéssemos invadindo um castelo. Isso é mais importante do que qualquer guerra ou invasão de castelos, disse Sirius de imediato. Ele só vai fazer 5 anos uma vez. Aqui, eu imprimi tudo. Ele passou que só poderia ser descrito como um pacote de papel para todos eles. Nossa, ele literalmente tem um roteiro do aniversário do Harry, gente. Cada um cuidadosamente grampeados no canto. Sirius, você não pode estar falando sério. Prefiro ignorar isso, Mars. Seria fácil demais. Como assim ignorar? Não entendi. Sirius olhou para todos, incentivando-os a olhar os pacotes. Vamos começar com um coro de parabéns para acordá-lo. Meu Deus, eu tô amando isso. É sábado, então ficaremos todos na casa do James naquela noite. Depois vamos aos pontos altos. Café da manhã no lugar favorito dele. McDonald's? Dorcas perguntou com ceticismo. E James riu baixinho. Não, Sirius revirou os olhos. Vamos comer no apartamento, é claro. É claro. Você sabe que Moni faz suas panquecas favoritas do mundo. É verdade, Peter folheava distraidamente seu pacote. Eles são muito bons. Muito bons? Isso dói, Pete. Remus sorriu para ele. O que vem agora? Depois, o Museu de História Natural com a vovó, o vovô e o James. Sirius estava imerso em seu planejamento. Eles o levarão para almoçar e depois jantaremos cedo no Kidzania, com os amigos dele. E depois voltaremos, assistiremos a filmes, faremos presentes e iremos dormir. Gente, juro, quando ele falou de planejar o aniversário do Harry, eu tava achando que ia ser uma puta de uma festa, tá ligado? Mas no caso, eles vão no museu e depois eles vão pra um restaurante infantil com os amigos do Harry. E é basicamente isso, porque depois eles vão fazer basicamente o que eles fazem todos os dias. Caralho, que plano, hein, Sirius? Ele sorriu para todos, claramente muito orgulhoso de seu trabalho duro. É incrível, Petfoot. James retribuiu o sorriso. Ele vai adorar. Bem, espera até ele ver o que eu comprei para ele de aniversário, disse Sirius orgulhosamente, dobrando seu pacote cuidadosamente e colocando-o na mesa lateral ao lado de Remus. Por favor, não é um papagaio, implorou James. Nossa, se o Sirius tivesse comprado um papagaio pro Harry, o James estaria fudido. O garoto já não para de falar. Imagina com um papagaio. Ele quer um papagaio? Perguntou Mary. Desde quando? Já que Sirius lhe contou o que era escorbuto e disse que era para piratas, disse Remus suavemente. Não é um papagaio, Sirius balançou a cabeça. É uma bateria. Não sei o que é pior. Mano, o papagaio pelo menos é mais baixo, tá ligado? O volume dele. Agora é uma bateria, gente, pelo amor de Deus. Perde, Jane suspirou pesadamente. Uma bateria? Será que algum dia teremos um momento de paz novamente? Escute, se Mary consegue transformá-lo em um dançarino, eu consigo transformá-lo em um músico. Com uma bateria. Você toca violão. Eu quero que ele seja bem completo, Sirius deu de ombros. Ele está crescendo tão rápido que superaria qualquer violão que eu comprasse para ele. Então vamos trabalhar nisso. Ótimo. James não conseguiu conter um sorriso. Perfeito. Espero que todos invistam em protetores auriculares. Todos riram. O que você vai dar para ele, então? Perguntou Sirius. Bem, a mamãe e o papai vão comprar uma bicicleta para ele. E eu comprei um conjunto incrível de caminhões de construção. Você sabe como ele fica obcecado quando vê uma escavadeira. Perfeito. Sirius esfregou as mãos como se estivesse tramando uma conspiração. Certo, todos os outros. Conte, o que vocês vão dar para ele? Algum sentido em James começou, mas Marlene levantou a mão imediatamente. Não, disseram todos juntos. E James riu. James sorriu, balançando a cabeça. O dia em si transcorreu sem problemas. Aliás, James raramente vira
Harry sorrir tanto quanto em seu 5º aniversário. Ah, tá, não narrou muito o aniversário dele. Doeu um pouco, mas não mais do que James estava acostumado. Mas ver Harry brilhar ao vê-los cantando parabéns para acordá-lo ou pegar a mão do pai para puxá-lo até o seu dinossauro favorito no Museu de História Natural ou correr atrás de Neville e Ron no Kidzania, tudo isso o fez pensar em Lily. É verdade que no segundo em que pisaram no Kidzania, ele não teve muito tempo para pensar em nada além de impedir Harry de destruir o lugar. James. Não, calma aí. Remus o alcançou indo atrás de Harry e um grupo de amigos que pareciam estar dedicados a nada mais do que fazer algo explodir no laboratório de ciências. Calma aí, só um pouquinho aqui. Você está bem? Ele perguntou baixinho, acompanhando James com facilidade enquanto tentava manter Harry na sua mira. É, ele deu de ombros. Quero dizer, queria que ela estivesse aqui. Eu também. Remus observou Harry pegar um punhado de alguma substância desconhecida e perseguir Ron com ela, ameaçando jogá-la nele. Gente, o Harry é muito caótico, véi. Ignorando os pedidos de James para que parasse. Acho que ela ficaria feliz em vê-lo tão feliz. E ficaria orgulhosa de vocês dois, sabia? James fez um gesto evasivo com a cabeça. Ela ficaria orgulhosa dele, pelo menos. E isso é tudo que eu posso pedir. Remus lançou-lhe um olhar sofrido. Eu falei sério. Ela também ficaria orgulhosa de você. James observou Harry, deixando a lembrança de Lily tomar conta dele. Sem fugir dela, como sempre fazia. Eles começaram a discutir por causa da festa de 1 ano de Harry. James queria fazer de tudo, praticamente convidando a cidade inteira para a festa, enquanto Lily queria manter as coisas mais discretas. Não faz sentido convidar todo mundo que conhecemos, ela disse em um tom de reprovação. Ele não vai se lembrar disso de qualquer maneira. Mas é a primeira festa de aniversário dele, reclamou James, aproximando-se de Lily por trás para poder abraçá-la e apoiar o queixo em seu ombro. Não podemos simplesmente ignorar isso. Não estou sugerindo que ignoremos isso. Ela revirou os olhos. Só que nem todas as pessoas que só que nem todas as pessoas que o conheceram recebem um convite. James suspirou profundamente, observando Harry balbuciar consigo mesmo enquanto os olhava com um olhar radiante. Então, de repente, Harry, sem sombra de dúvidas, levantou-se com dificuldade. James e Lily o pegaram em unissom, observando-o se firmar, dar um passo vacilante e depois outro antes de cair. Meu Deus, disse James. Ele simplesmente. E nós dois vimos! Lily sussurrou, suas mãos agarradas no antebraço de James. Ele é tão incrível. Ele é literalmente perfeito. James pressionou os lábios no topo da cabeça dela. Você fez uma criança perfeita. Nós fizemos um filho perfeito. Ela beijou as costas da mão dele, virando-se para sorrir para ele, e então se desvencilhando dos braços dele para pegar Harry no colo. James os observou por um momento antes de sorrir levemente. Escute, talvez convidar todo mundo que ele já conheceu não seja a decisão certa. Ela sorriu para ele. Meu plano infalível de fazê-lo dar os primeiros passos funcionou. Ela pegou Harry em seus braços e beijou o lado do rosto dele. Eu sabia que funcionaria. Ele riu, reunindo todos eles. Eu acho muito fofo eles, porque eles são pais muito babões. Tipo, muito mesmo, mano. Ele olhou para Remus, que o observava atentamente. Sim, ele sorriu levemente, pressionando a mão contra o peito por reflexo. Mas ficou surpreso ao ver que a dor era mais branda do que o normal quando pensava nela. Pelo menos não aconteceu. A questão do ataque de pânico que eu tava falando no início, aparentemente não aconteceu no aniversário do Harry. Aparentemente. A ida de Harry para a escola parecia muito mais próxima desse lado de seu aniversário do que do outro. Ele não sabia quem estava mais apavorado, Harry ou ele mesmo. A aula de dança era uma coisa, uma hora ou mais, uma vez por semana. Mas isso
Ele ficar fora a maior parte do dia, 5 dias por semana, era o suficiente para deixá-lo em uma espiral completa toda vez que pensava nisso. Eu sinto mesmo, Alice disse a ele confidencialmente, enquanto ela e o Frank foram visitar Neville em meados de agosto. Foram visitar Neville? Parece que alguém apertou o botão de avanço rápido e não conseguimos parar. Cadê? Me perdi aqui. James assentiu, olhando fixamente para a sala de estar e torcendo as mãos. Juro que parece que o trouxe para casa ontem, disse ele, olhando para Frank e Alice. E na semana que vem, vamos voltar para a escola para fazer compras e levá-lo ao médico para que ele tome as doses de reforço. Não parece real. Pelo menos eles terão amigos, disse Frank, encorajando-os. Eu queria muito. Eu queria muito. Desculpa, eu tô. Tá. Eu queria muito mais probabilidade do que simplesmente não levá-lo se soubesse que ele já conhecia as crianças da turma dele. Vou ter que vir preparado, James balançou a cabeça, sorrindo, apesar da ansiedade que permeava todo seu peito. Ou então serei eu quem não conseguirá passar pela porta. Isso é um fato. Ele e Harry foram às compras na semana seguinte, James segurando firmemente a mão de Harry para escolher uma mochila e uma lancheira para seu primeiro dia de aula. Harry escolheu uma mochila azul brilhante, quase neon, coberta de tubarões, junto com uma lancheira combinando. Ele e James se divertiram escolhendo várias pastas, lápis de cor e giz de cera. Tem certeza que não quer esse? James ergueu uma pasta amarela brilhante com uma flor rosa nele. Não, Harry balançou a cabeça. Eu quero animais, não flores. Ok, que tal esse? Ele pegou uma pasta brilhante rosa e roxa, mas com um unicórnio de arco-íris estampado nele. Sim, Harry disse entusiasmado. Eu gosto desse. Pois é, vai para a cesta. James sorriu, colocando-o junto com o resto das compras. Ele olhou para Harry, que estava olhando para os estojos. Como está se sentindo em relação à escola, amigo? Harry olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Era incrível, pois eram tão parecidos com ele. Ele era muito mais atencioso com as coisas do que James jamais fora. Animado, eu disse finalmente, mas assustado também. Eu entendo. Ele disse ajoelhando-se no chão para ficar no mesmo nível de Harry. Mas você vai poder passar o dia todo com seus amigos na aula de dança e tudo mais. Quando isso começa? O que, amigo? Quero voltar para a aula de dança. James sorriu. Eu já te inscrevi, ele o lembrou. Você volta na semana seguinte, ao início das aulas. Neville, Ron e Hermione também vão voltar, ele disse animadamente. E eu posso mostrar a eles o que o Pet Food me mostrou na bateria. Parece ótimo, ele conteve um sorriso diante da confusão que Harry certamente causaria réguas na sala. Eu imagino o James pensando, antes ele do que eu. E Ron, Neville e Hermione também vão estudar com você, então deve ser um pouco menos assustador, certo? É. Harry pareceu consideravelmente mais animado, pegando um estojo com ainda mais tubarões. Podemos pegar isso também, papai? Combina com a minha lancheira e a mochila. James sorriu para ele. Com certeza, garoto tubarão, vamos fazer isso. Preciso que você venha comigo no primeiro dia dele, disse James. Nossa, não teve corte nenhum, que estranho, disse James a Sirius naquela noite. Não consigo enfrentar isso sozinho. Só de pensar em deixar Harry passar o dia inteiro, deixando começar essa nova fase de sua vida, o primeiro grande marco de seu crescimento, fez James quase se dobrar de medo. Claro, disse Sirius imediatamente. Você sabe que estou aí. James não queria se intrometer. Se fôssemos só nós dois. Não quero deixar os outros de fora, mas. Isso é para Harry, disse Sirius firmemente. Se formos só eu e você, então seremos só você e eu. James sentiu o nó tenso de preocupação em seu peito diminuir, só um pouco. Eles provavelmente vão pensar que estamos namorando, ele o avisou, tentando forçar um sorriso no rosto. Todos os outros pais e professores. Tudo bem, Sirius acenou com a mão. Displicentemente. Quantas vezes aconteceu isso ao longo dos anos? Engraçado que nunca acontece quando o Mooney está por perto. É porque ele é irresistível. Sem querer ofender, cara. Mas como eu poderia te atacar se o Mooney está logo ali?
James assentiu, reconhecendo a derrota. É verdade, ele é. James não dormiu nada na noite anterior a 1º de setembro. Colocou Harry na cama, deu boa noite a Remo e Sirius e ficou olhando para as sombras que cruzavam o teto a noite toda. Ele pensou por um instante em se levantar e dar uma caminhada para tentar clarear a mente, mas sabia que teria que acordar os outros para isso. Eles insistiriam em ir com ele. Como pôde passar tão rápido? Porque não existe bilhete para ele escrever, né? Tipo, fui dar uma volta para clarear a mente. Pra que acordar as crianças? Como pôde passar tão rápido? Como ele pôde começar a escola agora? Como James conseguiu passar 5 dias por semana? No caso seria, como James conseguiria passar 5 dias por semana sem ele o dia todo? E o mais importante, o mais doloroso, como era possível que ele estivesse levando Harry para a escola sem Lily? Ele imaginou a roupa que ela teria escolhido, colocando-a cuidadosamente sobre a cadeira que mantinha do seu lado do quarto para as roupas do dia seguinte. Ela teria ficado tão animada, mantendo James inteiro quando ele ameaçava desmoronar, dizendo a Harry o quanto estava orgulhosa dele, o quanto o amava. Ela deveria estar aqui, ele pensou pela milionésima vez, virando a cabeça no quarto escuro, como se esperasse que ela abrisse a porta do quarto e lhe dissesse para ir para a cama. Mas não tivemos essa sorte. A porta do quarto permaneceu fechada e silenciosa, exatamente como desde o dia em que ela morreu. Ele tentou de tudo conforme a noite avançava. Contar carneirinhos, contar regressivamente de 100. Aquele truque estranho com a língua que Sirius jurava que o ajudava a dormir em segundos. Mas. Truque com a língua, gente. Mas toda vez que ele chegava perto de ficar sonolento, outra pontada de ansiedade o atingia. E ele voltava exatamente para onde começou. Você está com uma aparência horrível, disse Sirius em um tom de conversa, quando seu despertador tocou às 7 da manhã. Obrigado, James esfregou os olhos, de modo que as pequenas luzes apareceram na frente dele. Não dormi, de jeito nenhum? Perguntou Remus da cozinha. Na verdade, não. Talvez uma hora ou mais. Você deveria ter me acordado, disse Sirius em tom de reprovação, e James deu de ombros. Está tudo bem, só significa que eu vou dormir bem essa noite. Houve um momento, então Sirius começou a rir. O quê? Isso? Ele engasgou. É exatamente algo que seu pai diria. Não é não? Ele disse indignado. Eu não entendi as frases dele. Ah, sim. Sirius enxugou os olhos com as costas da mão, pegando a caneca de chá que Remus lhe estendia. Isso era exatamente o que ele diria. Você está se transformando nele. Não estou. Está sim. Moni, ele se virou para Remus, pegando sua própria xícara de chá de suas mãos. Será que estou me tornando meu pai? Remus abriu a boca, mas hesitou. Isso seria algo tão ruim? James zombou. A seguir, eu vou ficar gemendo quando me levantar do sofá e acordar voluntariamente às 5 da manhã. Deus, eu espero que não. Sirius estremeceu. Essas 7 horas, 5 dias por semana, já vão ser ruins o suficiente. Então vamos lá? Perguntou Remus, largando o chá e parecendo animado. Vai demorar um pouco para você sair, e você não quer que ele se atrase no primeiro dia. Remus, como sempre, estava certo. Eles levaram muito mais tempo para ir para a escola do que James imaginaria ser possível. Harry estava se arrastando em tudo, desde de se vestir até tomar café da manhã. E então começou a insistir que deveria ter permissão para levar seus sapos para a escola. Eu te disse, amigo, explicou James, com um tom de desespero na voz enquanto olhava para o relógio. Eles têm que ficar aqui, não podem ir com você. Mas eu vou ficar fora o dia todo, e eu estarei aqui para cuidar deles. Papai não vai deixar nada acontecer com eles, Harry. Disse Remus gentilmente, mas é perigoso eles irem para outro lugar. Eles têm que ficar aqui. Não me sinto bem, disse Harry de repente, com os olhos arregalados olhando para James. Não quero ir. Vai ficar tudo bem, Harry. James passou um braço de volta da barriga dele sem nem perceber. Você terá Neville, Ron e Hermione lá. E então, quando eu e Pads formos te buscar, podemos tomar sorvete. Harry pensou nisso por um longo momento, então pegou sua lancheira de tubarão parecendo determinado. Ok, divirta-se. Remus se abaixou para beijá-lo no topo da cabeça, apertou o ombro de James e beijou Sirius. Vou trabalhar. Me ligue se precisar de mim. James e Sirius pegaram cada um nas mãos de Harry e foram para a escola, que era extremamente conveniente para o apartamento de James.
Harry estava mais contido do que o normal ao atravessarem a rua e olhou para o portão da escola com bastante apreensão. James apertou sua mão quando entraram no prédio, que já estava cheio de pais ansiosos e crianças agitadas. Havia uma mesa posta bem na entrada principal, onde vários professores estavam sentados, claramente dando boas-vindas aos novos alunos. Olá, James sorriu para eles, mas se recusou a soltar a mão de Harry. Meu filho Harry está começando o jardim de infância hoje. Eles sorriram para ele. Bem-vindos, disseram em uníssono. Sobrenome? Potter. James pigarreou. Eles vasculharam as pilhas de papéis por vários minutos antes de tirarem uma pilha de papéis com a palavra Potter rabiscada em um post-it na frente. Aqui está, disse uma das mulheres mais jovens. Uma das mulheres mais jovens lhe deu um largo sorriso. Temos alguns papéis para você preencher e conferir. Contato de emergência, alguma alergia, coisas assim, mas você pode levá-lo para a sala de aula primeiro. Ele estará com a senhora Sprout, logo ali no corredor, à direita. Você e seu marido podem ficar para ver o início da aula se quiserem. Eu amo! Sirius sorriu para James, que agradeceu e conduziu Harry pelo corredor, já coberto de avisos e decorações brilhantes. A sala de aula era grande, com uma área de recreação exclusiva em um canto. Uma parede de livros alinhados a uma das paredes e cerca de 10 mesinhas com cadeirinhas amarelas. Alguns alunos já exploravam a área de recreação, guardando suas mochilas em nichos com seus nomes, ou parados ao lado dos pais com cara de choro. Eles mal haviam entrado na sala quando uma mulher gordinha de cabelos rebeldes veio até eles sorrindo. Olá! Ela estendeu a mão para James e Sirius, um de cada vez, e então olhou para Harry. E quem é você? Harry, que havia se escondido atrás de James, apenas encolheu os ombros e olhou para baixo. James pigarreou. Este é Harry, Harry Potter. Bem, olá, Harry. Ela não pareceu surpresa com sua timidez. Meu nome é Senhora Sprout. É um prazer conhecê-lo. Mais uma vez, Harry não disse nada, mas se aproximou de James. Harry, James o cutucou levemente. Diga olá. Olá, murmurou Harry, ainda fazendo o melhor que podia para se esconder atrás de James. A senhora Sprout, para seu crédito, apenas sorriu para ele e então olhou de James para Sirius. Vejo que vocês têm aquela papelada aí. Excelente. O Harry tem um cubículo lá. E terminamos às 3 da tarde todos os dias. Se precisar de alguma coisa, por favor, entre em contato comigo. Sei que os primeiros dias podem ser muito difíceis. É o seu primeiro? Ela olhou entre eles com expectativa, e James estava nervoso demais para corrigi-la. Sim, ele resmungou, sentindo Harry se pressionar mais para dentro dele. Se você quiser ficar até a aula começar, fique à vontade. Ela olhou para James de forma um pouco compreensível demais. É, faremos isso, disse Sirius imediatamente. Vamos, Harry, encontrar seu cubículo. Sirius liderou o caminho pela fileira de caixinhas, procurando o nome de Harry. Aqui está, disse Harry timidamente, apontando para um cubículo no meio da coluna de 3, ao lado dos nomes Parkinson e Patil. Olha só você. James bagunçou o cabelo, guardando a mochila no pequeno espaço, permitindo que Harry empurrasse a lancheira junto com ela. O que você acha? Quer que a gente espere o Neville e Ron chegarem? Sim. Harry olhava ao redor nervosamente, observando algumas crianças aglomeradas em volta de um conjunto de cozinhas de plástico colorido. Certo. James estendeu a mão e o conduziu até os livros. Podemos dar uma olhada nesses enquanto esperamos. Os olhos de Harry percorreram os livros, mas ele continuou se beirando, olhando para a porta. E se eles não vierem? Ele perguntou. E James sorriu. Eles estão a caminho. Chegamos um pouco cedo. Eu não quero ficar sozinho. Você não vai ficar, cara, Sirius disse a ele, encorajando-o. Você vai tê-los e fazer outros amigos também. Por que você não pode ficar? Ele perguntou, com a voz um pouco trêmula. James sentou-se ao lado dele, sem olhar para ele, tentando lhe dar um espaço. Porque isso é algo que você faz sozinho, e você vai se divertir muito. É como falamos antes, mudanças são assustadoras, mas você vai se divertir muito e fazer muitos amigos. Antes que Harry pudesse dizer alguma coisa, Ron entrou na sala, puxando a mão pela mão. Harry! Ele gritou, correndo em sua direção.
e Harry se animou imediatamente, já esquecendo do James e do Sirius, tá ligado? Ele agora já tá tipo, foda-se, tá ligado? Encontrando-o no meio do caminho, James sorriu para a mãe e o pai de Ron, que ainda seguravam a mão de sua filha mais nova, que olhava ao redor com grande interesse. Como vai? Disse Molly imediatamente. Eu sei que é a primeira vez que você leva um para a escola. James sorriu preocupado para ela. Estou indo bem. Vamos ver como me mantenho depois que a gente for embora. Ron é seu penúltimo? Sim. Ela parecia quase melancólica. É difícil acreditar que já mandamos 5 para a escola. Vai ficar tudo tranquilo quando Ginny for embora ano que vem. Ginny agarrou-se imediatamente à mão do pai. Eu não quero ir, ela disse. Eu quero ficar em casa. Bem, você vai. Seu pai olhou para ela com carinho. Você não vai embora antes do ano que vem. James olhou para cima do ombro, onde ele e Ron estavam vasculhando todo o conteúdo da mochila de Ron no chão. Enquanto James observava, Neville correu para se juntar a eles, e ambos rugiram em saudação. Ron brandindo o que parecia ser um estojo de tricô. Olá, olá. A Alice apareceu em seu ombro. Você está se sentindo tão mal quanto eu? O que me revelou isso? Ele se virou para ela sorrindo. São as sombras sobre os meus olhos? Eu também não dormi nada. Frank deu um tapinha em seu ombro. Só fiquei olhando para o teto. Que bom te ver, Sirius. E você? Sirius estava encarando Harry, parecendo querer pegá-lo no colo e sair correndo pela porta. Mano, o Sirius é muito pai, né, mano? Puta que pariu. Isso é terrível. Eu não consigo imaginar fazendo isso todo dia. Nós quase não o trouxemos. Alice riu. Frank estava tentando me convencer essa manhã de que poderíamos educá-lo em casa. Não pense que isso nunca passou pela minha cabeça, disse James seriamente, mas eu acho que o prejudicaria para sempre se tentasse lhe ensinar matemática. O grupo riu, no momento em que a senhora Sprout chamou todas as crianças para se aproximarem. Todos se juntem, ela sorriu para todos. E eles avançaram timidamente. Estamos prestes a começar, então deem um beijo na mamãe e do papai e eles irão embora. Harry correu até James e Sirius, estendeu a mão e agarrou a barra da camisa de James, parecendo mais assustado do que James jamais o vira. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, que estavam ficando vermelho e manchado. Você não... A sua voz tremeu. Você não vai me esquecer? Impossível, Harry! James soltou um longo suspiro, segurando o rosto de Harry entre as mãos. Nunca em 1 milhão de anos. Como se pudéssemos te esquecer, disse Sirius, tocando ao lado do rosto. Vai ficar tranquilo demais para te esquecer. É um fato. Harry deu um sorriso irônico e então olhou para James, sua mão ainda segurando a camisa dele. Eu te amo, pai. James o puxou para um abraço e percebeu que realmente não queria soltá-lo. Te amo tanto que dá energia ao sol, ele sussurrou ele, ainda surpreendendo-o com as respostas daquela frase. Estarei aqui às 3 em ponto, não se preocupe, você vai se divertir muito. Finalmente, Harry tirou a camisa e correu de volta para os seus amigos, virando-se para observar James e Sirius saindo da sala e indo para o corredor. James desabou em uma fileira de cadeiras do lado de fora, apertando a pasta com os papéis de admissão contra o peito e respirando pelo nariz. Sirius sentou-se pesadamente ao lado dele, tirou os papéis de sua mão e começou a preenchê-los. Você não precisa, cala a boca, disse Sirius, passando o dedo pelas informações do pediatra, certificando-se de que estavam corretas. Espera um segundo. Além disso, não é como se eu não soubesse dessas coisas. James observou a preencher a papelada com calma, sentindo seu coração disparar ao ouvir as risadas na sala de aula. Espero que fique mais fácil do que isso, ele finalmente disse, encostando a cabeça na parede de pedra atrás dele. Vou precisar de internação se isso sempre for tão ruim. Vai sim, disse Sirius imediatamente, devolvendo-lhe a papelada. Agora preenchida. O que você acha de entregarmos isso e não fazermos nada até irmos buscá-lo? James olhou para cima esperançoso. Você não precisa trabalhar? Tirei o dia de folga. James o amava muito. Ele desejou poder dizer que fizeram algo produtivo antes que ele e Sirius voltassem para buscar Harry na escola naquele dia. Infelizmente, se tivesse dito isso, teria sido mentira, porque ele e Sirius cumpriram a promessa, passando o dia inteiro no sofá do James, alternando entre jogar partidas de COD e assistir filmes ruins que já tinham visto centenas de vezes.
Quando se prepararam para ir, James estava se sentindo quase normal, quase confiante em si mesmo. Quer que eu vá com você amanhã? Perguntou Sirius enquanto atravessavam a rua, que estava lotada de pais caminhando na mesma direção. Acho que vou ficar bem, disse James, sentando-se rapidamente para que as três crianças sorridentes pudessem passar correndo por eles. Agora que consegui. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que ele vai surtar no dia seguinte. Ok, disse Sirius, mas de um jeito que deixava bem claro que ele não acreditava nele. Harry correu direto para os braços de James 5 minutos depois, com um sorriso no rosto, falando tão rápido que até James teve dificuldade para acompanhá-lo. Você vai pegar as coisas dele? Perguntou a Sirius. Antes de se virar para Harry. Foi tão divertido quanto eu disse? Mais divertido, ele disse imediatamente. Nós colaremos e cantamos, e a senhora Sprout lê um livro para nós. Então Ron, Neville e eu corremos para fora e almoçamos. Comemos um lanche e tiramos uma soneca. E amanhã faremos tudo de novo. Mano, e a Hermione? Cadê a Hermione? Eles falaram que a Hermione também estaria lá. Ué. Viu? Eu disse que seria ótimo. Ele sorriu para ele. Mas senti sua falta. Também senti sua falta. Harry sorriu. Mas a escola é divertida. Você e o Pettifoot estavam certos, viu? Sirius segurava a lancheira de Harry com uma mão e a mochila em outra. Nós avisamos. E aquele sorvete? James achou que estava pronto para levar Harry sozinho. Ele realmente achou. No começo ele se sentiu bem. Acompanhou Harry até a sala de aula, desprendeu da perna, acenou para Frank e Alice e voltou para a rua antes de precisar parar. Aquilo o atingiu de repente. Estar sozinho, não ter Lily para acompanhá-lo de volta ao apartamento depois de deixar Harry. Harry nunca ter a chance de sua mãe buscá-lo na escola e beijá-lo no rosto. Tudo isso o atingiu como uma bala no peito. Ele cambaleou para o lado, apanhando-se no muro. Valeu, miga. E o pior é que não é nem tocando coisa interessante, gente. Pelo amor de Deus. Enfim. Ele cambaleou para o lado, apoiando-se no muro do jardim da frente de alguém, tentando se recompor. O ataque de pânico estava fazendo sua cabeça girar, fazendo seus olhos arderem e fazendo seu coração disparar. Ele já os tinha há tempo suficiente para saber quando conseguiria cavalgar sozinho e quando precisaria chamar alguém. E essa era definitivamente a última opção. Toda vez que tentava controlar a respiração, começava a tremer de novo e olhava para o céu infinito, sentindo como se estivesse se afogando nele. Ele tirou o celular do bolso e precisou de 3 tentativas para digitar a senha corretamente. Contemplou a lista de contados, pensativo. Não, ele não ia fazer o que estava pensando em fazer. Ele tinha tantas pessoas para ligar que não tinha motivo para ligar para Regulus. Ele ligaria para Marlene. Isso resolveria o problema. Ele pressionou o contato dela. Ele contou através dos anéis. 1, 2, 3, 4. Correio de voz. Certo. Ótimo. Os outros estavam trabalhando e ele não queria incomodar Frank e Alice com isso. Não, ele ficaria bem. Ele não precisava ligar para ninguém. Ele ficaria bem. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que não conseguiam sustentá-lo. Não, ele não ia ficar bem. Ele apertou o contato de Regulus, pressionando o telefone contra o ouvido, e a mão livre sob a boca. Queria torcer a pele como costumava fazer, mas sabia que não devia, pois seu terapeuta veria as marcas. Regulus atendeu depois de 2 toques. James? Ele não hesitou, mas começou a falar antes que perdesse a coragem. Acho que estou tendo um ataque de pânico. Ok, eu sei que estou tendo um ataque de pânico. Onde você está? James engoliu em seco. Eu não. Eu consigo chegar em casa sem problema. Só preciso de alguém para conversar. Me distrair. O que eu. Ele disse sem pensar. Não importa. Eles vão me colocar como substituto do ator principal para o programa de outono. Substituto? Que absurdo! James sentiu seu coração desacelerar enquanto deixava as palavras de Regulus permearem seu cérebro, distraindo dos cabelos ruivos, dos olhos verdes e dos quase 2 metros de terra. Achei que você fosse o líder, o diretor. Eu sou o diretor da companhia. No caso seria principal, né? Não diretor. Traduções, enfim.
Mas eles estão trazendo um dançarino de Paris para assumir o papel. Então não estarei presente todas as noites, só quando eu estiver de folga. Parece ótimo, mais tempo livre. Sim. James quase conseguia ouvir aquele leve sorriso através do telefone. Ainda ensaiando todos os dias, mas será uma boa pausa não ter que estar no teatro todas as noites. O que você vai fazer com todo esse tempo? James ainda estava andando agora. James estava andando agora, finalmente conseguindo se empurrar para longe do muro baixo do jardim do qual estava encostado, esperando que os moradores da casa grande que ele cercava não estivessem observando através das cortinas. Acho que nunca perguntei quais são seus hobbies. Eu realmente não tenho nenhum, disse Regulus. Quero dizer, dançar é meu hobby, mas também é seu trabalho, né, amigo? Ué. James fez uma pausa para deixar um casal com um carrinho de bebê passar por sua frente, fechando os olhos com força enquanto a mulher ria. Mas esse é seu trabalho. É meu trabalho e meu hobby. James atravessou a rua e viu o prédio dele de Harry surgindo no meio da neblina da manhã, imensamente grato por sua escola ser tão perto da casa. Você nunca, sei lá, se cansa disso? Claro que sim, já passei por períodos de burnout em que quis desistir, mas isso tudo me atrai. Sempre volto. Além disso, ele gemeu como se estivesse se espreguiçando. Não é como se eu fosse me apresentar para sempre. Essa é a única coisa boa sobre o balé profissional. Nossas carreiras são curtas. Quão curtas? Provavelmente entre 30 e 40. 40 se eu tiver sorte, 30 se eu não tiver sorte. Azarado? Lesões. Como qualquer outro atleta, podem arruinar uma carreira. James refletiu sobre isso. Nunca tinha pensado nisso dessa forma antes. Bem, espero que seu dure até o 40. Obrigado. James digitou o código da porta da frente do saguão. Mas posso me dedicar à coreografia ou ao ensino em tempo integral quando não puder me apresentar. Então, mesmo que você tenha mais tempo livre, você vai passar seu tempo lá de qualquer maneira? Eu não disse isso, ele riu. Provavelmente vou ficar mais em casa, tentar ler, cozinhar ou algo assim. Mas provavelmente vou coreografar. Tem um estúdio perto da minha casa que tem aulas de dança ótimas. Eles me deixam usar o espaço quando está escuro. Isso é mais complexo do que você ensina a Harry? Com certeza, né, filha? Regulus bufou. Só um pouquinho, eu sei. Ele fez uma pausa. Onde você está agora? Você conseguiu me levar para dentro do meu prédio? Estou apenas entrando nos elevadores. Um alívio. Eu não queria arriscar minha classificação no Uber novamente. Eu te disse, eu jurei para todos que conheço que nunca mais faria isso. James saiu do elevador e balançou as chaves nas mãos. Eu me sinto mal. Você quer me perguntar alguma coisa? Claro. Regulus fez outra pausa, evidentemente considerando. Como foi o aniversário de Harry? James se atrapalhou com as chaves. Elas escorregaram por entre seus dedos e caíram no chão. Como você sabe quando é o aniversário dele? James, ele parecia quase irritado. Eu dou aula para uma turma cheia de alunos da idade dele. Você acha mesmo que cada um deles não se certificou de que eu soubesse quando era o aniversário de todos eles? Né? É bem óbvio isso. James se abaixou para pegar as chaves e entrou num apartamento silencioso, já que Peter já tinha ido trabalhar. Ah, então Harry não é especial, você conhece todos eles. Harry é muito especial, disse Regulus de imediato. Só não é especial porque. Só não é especial porque eu só sei o aniversário dele. Então, como foi? Foi bom, na verdade. Não que fosse ser outra coisa, considerando como todos na nossa vida são a favor dele. Estou sempre dizendo que ele precisa ser completo, sabe? Ele Ele colocou o telefone no viva voz, colocando no balcão enquanto fazia barulho, preparando chá, aquele chá calmante que Marlene insistia que curava qualquer coisa. Quero dizer, ele vai acabar como se. Calma aí. Ele vai acabar com eu se continuarmos mimando ele. Isso é uma coisa ruim? James abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou em silêncio por tanto tempo que Regulus chegou a dizer: Você ainda está aí? É, ele pigarreou. É, eu não sei. Eu quero que ele seja igual à mãe. As palavras ficaram suspensas no ar, e James sentiu-se automaticamente envergonhado, como se estivesse admitindo algo indecente. Não estou procurando piedade nem nada, ele disse. Eu preferiria que ele fosse como ela do que como eu. Bem, Regulus falou depois do que pareceu uma eternidade. Acho que ele ficaria bem se fosse como você.
James fez uma pausa. Veja, agora você me faz sentir como se eu tivesse pedido por isso. Ele riu. Você não fez isso. Sim, eu fiz. Eu busquei esse elogio e você o fez. Eu não faço elogios a menos que sejam sinceros. Ó, James balançou as sobrancelhas, mesmo sabendo que Regulus não podia vê-lo. Bem, isso não me faz sentir especial e importante? Regulus bufou do outro lado da linha. Viu? Agora você estragou o momento. Estávamos tendo um momento? Sim, você sabe o que eu acho que estávamos. O momento. James sorriu. Desculpe estragar tudo. Tudo bem, espero que tenhamos outros. Tá. Ele ouviu uma porta se fechando e o som de outras vozes. Estou no ensaio. Obrigado por me acompanhar na sua caminhada. Obrigado por me fazer desistir. A qualquer momento. Escute, eu acho que você é obrigado a fazer outra caminhada no sábado. Quer se encontrar? Curiosamente, estarei no teatro naquele dia. Então, sim. Estará mesmo, Regulus? Ou você vai aparecer no teatro só pra dar uma caminhada com o James? Certo, até lá então. Vejo você então. James apertou o botão para encerrar a chamada, observando a tela escurecer e sorrindo enquanto se virava novamente para a chaleira, que agora apitava. Achei muito fofo, gente, eu confesso. Gente, que momento. Realmente é um momento. Acontece que Minerva disse a eles para darem outra caminhada no final da sessão de sábado. Eu acho que, enquanto o tempo estiver bom, todos nós devemos aproveitar, ela disse a todos. Essas coisas são difíceis para todos nós, e é uma ótima maneira de lidar com elas ao ar livre. James assentiu junto com todos os outros e se levantou. Minerva esperou até que quase todos estivessem saído antes de se virar para ele. Você realmente tem caminhado toda semana, James? Ela perguntou, olhando para ele com ceticismo. Sabe, sua falta de confiança me machuca. Mas o ruim é que ele realmente não tá fazendo o que ela tava falando pra ele fazer, tá ligado? Porque não é simplesmente caminhar. Ela queria que ele caminhasse sozinho. Só que ele tá chamando o Harry não, o Regulus pra caminhar com ele, tá ligado? Amo. Ela não pareceu achar graça. Você deu ou não uma volta como eu pedi? Sim, eu juro. E foi bom. Ele deu de ombros. Acho que tive uma insolação. Ela acenou com a mão impacientemente. Não precisa ser tão dramático. Você vai de novo hoje à noite, certo? James pensou em discutir, mesmo que fosse só para não facilitar as coisas para ela, mas não conseguiu. Sim, já avisei os meus amigos que chegaria atrasado. Ela sorriu, parecendo satisfeita. Como foi o aniversário do Harry? Parecia que todo mundo no país sabia quando era o aniversário de Harry Potter. Bom, melhor do que esperava, para ser honesto. Ele hesitou, sem ter certeza se queria expressar seus pensamentos. Eu acho que está ficando mais fácil. Ela sorriu levemente, mas James se apressou. Mas eu odeio dizer isso, porque e se eu regredir de novo? Posso te contar? Você vai. Nossa, obrigado. Ele suspirou, e ela deu um tapinha no seu braço. Bem, quando eu pensei que estava chegando em algum lugar. Mas é só isso, James. Ela começou a limpar a mesa no canto onde ficava a estação de café. Retroceder faz parte. Quantas vezes já dissemos isso aqui? Você já ouviu do seu próprio terapeuta? Uma dor como essa não desaparece da noite por dia, mas conseguir enxergar uma saída, mesmo que por um instante, é um bom sinal. Agora, ela se endireitou apontando para a porta. Saia daqui e comece a andar. Ele fingiu resmungar enquanto saía pela porta, mas pegou o telefone quase imediatamente e mandou uma mensagem para Regulus dizendo que estava a caminho. Ele não se permitiu focar em quão estranho era andar com o irmão afastado de Sirius sem que nenhum de seus amigos soubesse. E em vez disso, se concentrou em quanto gostava de conversar com ele. Além disso, não havia nada de errado em ter outro amigo, certo? Seu telefone vibrou em sua mão. A caminho do teatro? Ele revirou os olhos. Claro, cala a boca, sim. Oi. Regulus o esperava do lado de fora do teatro, encostado na mesma parede de antes. Como foi seu dia? James sorriu enquanto caminhava em direção a ele. Estava tudo bem. Ele deu de ombros. Mas agora temos que caminhar toda semana se o tempo estiver bom. Ah, que horror! Regulus colocou a mochila nos ombros, afastando-se da parede e passando a mão pelos cabelos. Sério, é tão trágico que você tem que ir andando quando o tempo está bom.
Depois vou mandar você comer vegetais e beber água. Você não vê o meu sofrimento? Perguntou James. Você não entende o que eu estou passando? Ah, calma aí. Andar. Regulus balançou a cabeça. Sério, isso deve ser pior que tortura na água. Não sei como você consegue. Está tudo bem. James torceu a boca. Pelo menos tem alguém para caminhar comigo. É isso mesmo? Ele balançou a cabeça para o lado. Vamos? Sim, café primeiro? Deus, por favor. Regulus suspirou teatralmente. Eu poderia desmanhar. Quanto tempo você ficou aqui hoje? Desde umas 9, e sem café durante o ensaio. Então estou sofrendo de verdade. Bem, vamos resolver isso, certo? Vamos lá. Regulus, uma voz chamou. E ambos se viraram, observando uma mulher de longos cabelos loiros correndo em sua direção. A Pandora! Quando ela se aproximou, James a reconheceu como a dançarina que havia interpretado Julieta no baile de inverno. Ei, Regulus estava sorrindo levemente, olhando para James pelo canto do olho. O que foi? Você esqueceu sua garrafa de água de apoio emocional. Garrafa de água de apoio emocional. Muito fofo. De novo, ela estendeu um grande cilindro de metal, azul petróleo brilhante coberto de adesivos. Regulus corou. Obrigado. Ele olhou para James novamente. James, essa é Pandora. Pandora, James. Oi. James estendeu a mão, mas a Pandora a ignorou e se aproximou para beijá-lo 2 vezes em cada bochecha. É um prazer conhecê-lo. E você? Ela sorriu. Ouvi muitas coisas. Meu Deus, o objetivo da Pandora é fazer o Regulus morrer de vergonha. Ah, ele olhou para Regulus, que parecia estar ficando da cor de um tomate bem maduro. Bem, espero que seja algo bom. É sim, ela disse com uma voz quase cantada. Olhos azuis enormes e cabelos tão longos que passavam da cintura. Ela os prendia dos dois lados, mas tirando isso, os deixava solto. O que você está aprontando? Vai invadir um museu e roubar uma obra de arte inestimável? James piscou. Ah. Eu vou tomar um café e caminhar perto do rio, Pan, disse Regulus se virando os olhos. Nada de arrombamento e invasão essa noite. Bem, se você mudar de ideia, me avise. Ela sorriu largamente para James. Eu abandonarei alegremente o ensaio individual se houver um crime envolvido. Eu te amo, Pandora! Ela apareceu por meio segundo, mas, gente, amei. Pan, havia um aviso em seu tom. Sem crimes. Você é um chato, ela disse a ele, mesmo estando na ponta dos pés para beijá-lo na bochecha. Te vejo hoje à noite. Algo se distorceu levemente em James, algo que ele não conseguiu identificar, conhecido mais como ciúmes. Você vai. Ele beijou o topo da cabeça dela por sua vez. Não vá, ou ele corta sua cabeça. Não entendi essa frase, mas tudo bem. Ele não faria isso, ela acenou com a mão. Ninguém mais consegue dançar esse papel. É verdade. Me avise quando terminar, que eu passo para você. Eu farei isso. Ela deu a James outro sorriso deslumbrado. Foi um prazer conhecê-la, James. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Sim, certo. Prazer em conhecê-la. E ela saiu, digitando um código de uma das portas para poder entrar novamente. Bem, devemos ir? Sim, vamos. Caminhando em silêncio até a cafeteria, Regulus olhava para James sem parar, como se quisesse dizer alguma coisa, mas evidentemente mudava de ideia a todo momento. Foi somente quando chegaram ao rio bem iluminado, com suas luzes de fada e belas árvores, que James quebrou o silêncio. Então, ela é sua parceira? É, Regulus sorriu para ele. Faz anos. Estudamos no mesmo conservatório em Paris e fomos selecionados para o Royal Ballet logo de cara. Eu não conseguiria imaginar um parceiro melhor. Outro silêncio se instalou, mas havia nele um peso que James odiava profundamente. O que significava, é claro, que ele precisava quebrá-lo da pior maneira possível. Ai, meu Deus, o que ele vai falar? Meu Deus, que medo que ele vai falar, gente. Bem, se você precisar de conselhos sobre relacionamentos, eu sou um guru, disse James com firmeza. Mano, o Regulus claramente gay. E se eu não me engano, já foi falado isso nessa fanfic, porque, tipo, o James encontrou o Regulus em balada gay, alguma coisa. Eu acho que foi isso, tipo, no primeiro encontro do grupinho com o Regulus, aquela que o Sirius quase matou o Regulus,
Era uma boate gay. Aí eu acho que no dia seguinte, quando ele se encontrou com o Regulus, ele acabou perguntando o que ele tava fazendo naquela boate. Aí o Regulus, tipo, o que você acha que eu estava fazendo? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Regulus levantou uma sobrancelha. Você é agora? É. Talvez fosse algo no rosto dele, ou talvez a direção do que a conversa estava tomando. Mas James sentiu vontade de fazer aquilo que Dorcas chamava de vômito verbal. Sempre fui a pessoa a quem as pessoas recorriam para pedir esse tipo de conselho, mesmo quando eu era solteira, então eu gosto de pensar que sou bom nisso. Quero dizer, você não precisa, não é como se. Eu só queria que você soubesse, já que agora somos amigos, que você pode vir até mim não que você viesse, não, só estou dizendo, não estou dizendo que viria, mas. James. Desculpe, eu não sei porque eu estou lidando com conselhos não solicitados. Geralmente sou melhor perguntando se as pessoas querem. James, parece que você está indo bem, eu não deveria ter dito. James! Ele parou de tagarelar. Pandora não é minha namorada. James estava ficando muito cansado de sentir coisas em seu próprio corpo que ele não entendia. Oh, sim, desculpa, eu não deveria ter presumido. Não se preocupe, você não é o primeiro e provavelmente não será o último. James observou por um tempo. Eu sempre achei que os parceiros de dança eram como se estivessem juntos. Como aqueles parceiros de patinação no gelo das Olimpíadas. O que não tem nada a ver, porque não significa que eles estão juntos. A maioria dessas pessoas não estão juntas, ele riu. Elas também são apenas parceiros. Não me diga isso. James levantou a mão em falso desespero. Deixe-me acreditar na mentira. Bem, é mentira, disse ele sorrindo. Eu e Pan tentamos, lá no conservatório. Tentou? Ué, uma POC dessa tentou? Não deu certo. Ela é uma das minhas melhores amigas agora. Saímos sempre. Provavelmente vamos para aquela boate depois que ela terminar o ensaio. Encontrar com os nossos outros amigos. Ah, certo, é. Ele era fofoqueiro demais para não perguntar. Por que não deu certo? Aí, ó, eu tava falando. Regulus mordeu o lábio e James sentiu que tinha algo que tinha ido longe demais. Desculpe, se você não quer. Não, é que eu sou gay. Obrigada. Mano, não tinha outro motivo pra não dar certo, tá ligado? Mano, o Regulus é muito gay, gente, não tem como. James quase engasgou com o último gole de café. Ah, é, ele está sorrindo agora, percebendo o choque de James. Então é bem difícil namorar uma garota quando você não consegue ficar excitado por ela. James gaguejou ao ver isso. Sim, eu acho que seria. De qualquer forma, ele se alongou de forma fluida. Chega de falar sobre isso. Harry está animado para a aula? Meu Deus, James balançou a cabeça. O que você coloca na água ali? Ele e todas aquelas crianças mal conseguem falar sobre outra coisa. Estou doutrinando-os. Você está dizendo que meu filho está em uma seita aos 5 anos de idade? Sim, sinto muito em lhe dizer. O culto do balé, ele suspirou. Acho que eu deveria ter percebido os movimentos que você ensinou a ele da última vez. Você está insultando minha coreografia? Não posso insultar o que eu não entendo. Ele riu. Eu realmente não esperava ensinar crianças tanto quanto amo. E gosto de pensar que sou bom nisso. Você é ótimo nisso. Disse James sem hesitar. Aquelas 2 semanas de folga? Eu disse que o Harry ficou puto com isso. E ficou falando que era muito melhor com você por perto. Regulus sorriu ao ouvir isso, mas James estreitou os olhos. Você fez exatamente o que eu fiz outro dia. E o que é isso? Pescou um elogio e conseguiu. Bem, fico feliz em saber que minha pescaria foi bem sucedida. Amo. James amou. Você fez isso de propósito? Regulus arregalou os olhos, tentando sem sucesso parecer inocente. Acho que nunca saberemos realmente, não é? Eles continuaram caminhando Eles continuaram caminhando ao longo do rio, zigue-zagueando entre a multidão, conversando com facilidade. James ficava constantemente surpreso com a facilidade de conversar com ele. Acho que você não entendeu, Regulus estava dizendo. Depois que cada um deles comprou outra xícara de café, as primeiras xícaras já estão vazias há muito tempo. Você tem que ir nesse restaurante. Ele vai mudar a sua vida. Não sou muito fã de comida, advertiu James. Nunca fui um bom cozinheiro, embora eu faça um curry de coco delicioso. De todas as coisas que você seria bom em fazer, não era isso que eu esperava. Ele deu de ombros. Foi, bem, a mãe de Harry adorou.
Então eu fiz até ela dizer que era o melhor que ela já tinha comido. E quantas tentativas foram necessárias? Ele passou direto pelo momento delicado de James. Vou dar uma estimativa baixa, tipo 75. Quase incendiando o lugar duas vezes. Bem, você não precisa ser um cara de comida para gostar desse lugar. Você tem que ir. Você jura que isso não vai me deixar com uma dívida enorme, enorme no cartão de crédito? A risada de Regulus era tão alegre que fez James rir também. Juro. O telefone dele vibrou e ele o tirou do bolso, com os olhos correndo de um lado para o outro. Está tudo bem? Sim, ele digitou uma resposta, muito mais rápido que James. Quando terminou o teatro, James olhou para o relógio. Eles estavam caminhando há quase uma hora e ele não tinha percebido. Bem, James enxugou sua xícara de café vazia na lixeira mais próxima. Obrigado por caminhar comigo de novo e por, sabe, conversar comigo durante aquele ataque de pânico outro dia. A propósito, o que foi aquilo? Não, se não se importa que eu pergunte. Não, está tudo bem. Ele bufou um pouco, agora envergonhado. Era o segundo dia de aula de Harry. Achei que conseguiria me virar sozinho. Cheguei na metade do caminho de volta para o apartamento e simplesmente entrei em pânico. Ele está passando por dificuldades ou algo assim? O quê? James riu da ideia. De jeito nenhum, ele está se divertindo muito. Eu sou o problema. Achei que tinha mais controle do que tinha. Bem, fiquei feliz em ajudar e ele mordeu o lábio, inclinando a cabeça enquanto olhava para James, quase o avaliando. Já que tenho mais tempo livre agora, podemos fazer disso um negócio se você quiser. Fazer o quê? Caminhar juntos. James engoliu em seco. Por que você não faz Porque você não faz exercícios suficientes? Como não fico muito tempo exposto ao sol, disse ele, passo o tempo todo em um teatro ou sala de ensaio, sem exatamente absorver vitamina D. Além disso, eu gosto de conversar com você. James abriu a boca, mas decidiu que aquilo era sincero demais para ser motivo de piada. Eu também gosto de conversar com você. E é isso aí, vamos lá. Principalmente porque agora estou condenado a ficar de folga toda semana. Condenado, ele revirou os olhos. Você é dramático. Estou dizendo a verdade, Reg. Ele observou Regulus corar ao ouvir o apelido. Ou, desculpe, devo te chamar de principal? Se você me chamar assim, eu não vou andar com você. Uau! James colocou a mão sobre o coração. É assim mesmo? Assim mesmo. O telefone dele vibrou novamente. Parece que você tem que ir. Você tem mesmo que ir. James se virou para ele. Mas te vejo na semana que vem, parceiro. Bonitinho. É isso mesmo, te encontro na porta do teatro. James decidiu ignorar a provocação, observando o modo como seus olhos brilhavam sobre a luz fraca do poste de luz mais próximo. Da próxima vez, você pode me mostrar alguma coreografia e me transformar em uma dançarina de verdade. Regulus sorriu, uma daquelas coisas tão brilhantes e ofuscantes que era como olhar para o sol. James tinha certeza de que aquele sorriso poderia mover montanhas. E naquele momento, olhando um para o outro, nas margens do rio, com a cidade se movendo ao redor deles, algo se encaixou para James. Oh, oh não. Oh, do quê? Encaixou o quê? Não, pera, ele descobriu o quê? Não, ele não descobriu que ele tá atraído pelo Regulus agora, né? E a menina simplesmente deixou isso em off, tá ligado? Tipo, gente, não, eu não acredito. Tipo, ele só, tipo, algo se encaixou para James. Oh, não. Não. Eu não acredito nisso, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, o que ele descobriu? Vamos para os comentários. Vamos ver se tem algum comentário bom aqui. Gente, mano, eu tô muito puta agora, mano. Só acabou o capítulo ali, tá ligado? Tipo, como assim? Não. Garoto Jamie, você está apaixonado. Ai, que ódio. Não, será por fim amor? Mano, que ódio. Meu Deus. Aparentemente tem uma fanfic muito boa aqui de Jagglos. Eu vou tentar pegar depois pra ver se dá pra ler ela, tá ligado?
Mas aí isso vai ser só depois que a gente terminar alguma das duas fanfics e tudo mais. Eu já tenho muita fanfic pra ler aqui, tá, gente? É só que eu quero terminar alguma das duas que a gente tá acompanhando pra depois pegar outras fanfics pra gente ler. Porque senão eu vou acabar me perdendo. É, é uma paixão que eu sinto? Ah, pode ser que sim. Eu tenho lido essa história há algum tempo, mas nunca deixei um comentário porque sou preguiçoso demais. Eu mesma. Mas, gente, deixem comentário na fanfic, por favor. Pra apoiar o autor e tudo mais. Adoro a maneira descontraída como você desenvolve, mesmo em momentos difíceis. É leve e agradável de ler. E estou sempre ansioso pela próxima atualização. Obrigado por escrever capítulos longos. Adoro histórias bem escritas com capítulos longos. Eu tô apaixonado por esse capítulo. Eu também. Nossa, mano, esse foi um dos melhores capítulos dessa fanfic, gente. Pelo amor de Deus. James não vai lidar bem com isso. Ele definitivamente vai adotar uma abordagem de esquiva estranha. Concordo, concordo. Mano, com certeza, porque, tipo assim, ele vai, tipo, meio que se sentir como se ele estivesse traindo a Lily, tá ligado? E ainda também tem o problema de que é o Regulus, irmão do Sirius. Ok, vamos só ler mais esse. Mas, gente do céu. Não, calma aí. Tá, vamos ver. Melhor amiga. Aparentemente é a melhor amiga da autora aqui. Estou muito, muito emocionada agora. Estou no chão tremendo incontrolavelmente. Esse capítulo me deu um soco na cara e eu não poderia estar mais grata. Aniversário do Harry, absolutamente adorável. O amor que essas pessoas têm pelo Harry é inebriante. Eles querem mimar esse garoto. E eu entendo, Harry é um garoto incrível. Achei interessante que James revelasse a Regulus que não quer mimar o Harry porque não quer que ele se torne como ele. Definitivamente há um problema subjacente nisso. Culpa residual pela morte da Lily? James abordará isso na terapia ou guardará tudo para si e não resolverá? Não sei se é mais por isso. Eu acho que é mais pelo fato de ele realmente é, admirar a Lily e por isso que ele quer que o Harry seja mais como a Lily e não como ele, tá ligado? Também, não consigo lembrar se já foi estabelecido ou não, mas James trabalha, ele é filho de herdeiros, de onde vem a renda dele e por que ele tem tanto tempo livre? Ele está tirando uma licença paternidade muito, muito estendida ou algum tipo de licença? Cara, eu não lembro se foi estabelecido ou não, mas eu tinha a impressão de que ele tinha um emprego, aí depois ele largou. Eu não lembro se foi quando o Harry nasceu ou depois da morte da Lily. Pelo menos pra mim foi abordado isso. Eu não lembro se foi abordado ou não. Agora eu não lembro. Você não. A sua voz tremeu. Você não vai me esquecer? Meu coração se partiu aqui, como uma criança que chorava muito em seu primeiro período de ensino fundamental, quando deixava as crianças na escola, tipo, uma quantidade vergonhosa de semanas. Não quero falar sobre isso. Como uma criança que chorava muito quando eu deixava as crianças. Eu não entendi se ela era a criança que chorava muito ou se ela é mãe que chorava por deixar as crianças. Não entendi. Me identifico muito com isso, mas há também uma fonte oculta para isso. O medo de Harry ser esquecido é apenas uma questão de ansiedade de criança no primeiro dia de aula ou é algo mais complexo? Caralho, essa menina desenvolveu muito bem a análise da fanfic, tá ligado? Olha isso. Eu te amo tanto que dá energia ao sol, ele sussurrou, ainda surpreendendo-o com as palavras daquela frase. Para alguém que estava tão horrorizado por estar se transformando em seu pai, esse hábito não começou com Monte fazendo a mesma coisa com James? Sim. É, também dá energia ao sol. James Sol, ou Sol Potter ama seu filho o suficiente para dar energia ao sol. James é o que mantém. Harry é o que mantém James vivo todos os dias. Oh, não. Eu estou muito emocionado. Eu já volto a chorar no estacionamento do Collis. Sirius e James sendo confundidos como maridos e não se preocupando corrigir ninguém é a perfeição. Eu amo a dinâmica deles, objetivos de melhores amigos. Também o cinema poético de James ser apaixonado por Regulus, irmão de Sirius, gritando.
É legal que James possa contar com Regulus durante um ataque de pânico. Sim, ele tenta Marlene primeiro, mas seu próximo ponto de contato é Regulus. Toda vez. O melhor aqui, tipo, ele pensou primeiro em Regulus, só que aí ele ficou tipo, não posso ligar pro Regulus, tá ligado? Aí por isso que ele pensou depois na Marlene, porque a Marlene é a única que. Eu não sei se ela trabalha home office, eu não sei o que é. Mas, tipo, que ela não estaria ocupada com trabalho, entendeu? Em vez de passar por isso sozinho, ou ligar para alguém no trabalho. Ou para o seu terapeuta, ou até mesmo para Minerva. Eu não tinha pensado nessas opções, se ela for uma opção. Não tinha pensado nessas opções. E eu acredito que realmente elas seriam uma opção. Isso demonstra um crescimento no relacionamento deles. Mesmo que a total inconsciência de James não consiga entender por que ele se sente tão confortável com Regulus. As brincadeiras deles também são incríveis. Mas eu acho que isso também entra naquele ponto que eu tava falando, de que ele colocar a felicidade futura dele em cima do Regulus, tá ligado? Que eu acho que não é algo que deva acontecer. Não estou procurando piedade nem nada, disse ele. Eu só prefiro que ele seja como ela do que como eu. Bem, Regulus falou depois do que pareceu uma eternidade. Acho que ele ficaria bem se tornasse como você. Era disso que ele estava falando antes. Por que é tão problemático para Harry se tornar como James? É porque James quer se apegar a qualquer manifestação tangível e viva de Lily que puder? Ele acha que há algo intrinsecamente errado com ele? E Regulus gostar de James do jeito que ele é e elogiá-lo é adorável. Eu os amo, eles são tão adoráveis. Então, isso eu realmente não entendo ainda. Eu falei aqui que talvez seja pela questão de ele admirar muito a Lily, mas ao mesmo tempo, ele não querer que o Harry seja como ele. Eu acho que é um pensamento que o James canônico teria muito, porque ele amadureceu muito com o tempo e tal, a gente sabe, mas ele, quando estava na escola, era insuportável. E ele tem noção disso, tá ligado? Depois que ele cresce. Então eu realmente acredito nessa questão de, tipo, o James canônico não iria querer que o Harry fosse como ele. Mas esse James na fanfic não fala que ele foi insuportável na adolescência, que ele praticou bullying com outras pessoas. Não fala nada disso, entendeu? E aí eu fico tipo, não sei. O teatro cala a boca e eu usamos. Eu não entendi essa daqui. Não é o James ficando com ciúmes da Pandora. E então nem percebe que está ficando com ciúmes. Eu o amo, sim. E o Regulus ficando nervoso e envergonhado com a Pandora lá gritando, chorando, me jogando contra a parede. Eles são tão cativantes. Aquele sorriso poderia mover montanhas, James tinha certeza. E naquele momento, olhando para o outro lado da margem do rio, com a cidade se movendo ao redor dele, algo se encaixou para James. Oh não. E James chegou à conclusão devastadora de que está a fim de Regulus. Na verdade, estou bastante preocupado como isso vai se manifestar. Ele vai evitar Regulus, ele vai se sentir culpado por Lily e regredir no processo de luto. Sinto que isso exigirá muita terapia e compreensão. E realmente espero que James não reprima essas emoções e consiga a ajuda de que precisa, porque é uma situação complicada. Desculpe pelo vômito verbal incoerente, mas eu realmente adorei esse capítulo. Obrigada pela atualização. Então, nessa última parte, eu vejo muito pessoal falando, tipo, sobre ele evitar o Regulus depois e se sentir culpado por conta da Lily. Mas também tem a questão de ele se sentir culpado pela questão dos Sirius, tá ligado? Então vai juntar tudo isso e, meu Deus, o capítulo que vem, gente do céu, eu não sei nem o que vai ser, sinceramente. Mas, sério, eu acho que essa foi o melhor capítulo até agora. E eu tô muito ansiosa pro próximo. E eu tô amando que cada vez mais eles estão colocando mais interação entre o Regulus e o James. Pra mim, o Regulus demorou muito pra aparecer e eu fiquei muito triste por causa disso. E quando ele apareceu tão rápido que eu fiquei tipo, cadê meu Regulus? Só que cada vez ele tá aparecendo mais, até porque tá desenvolvendo a amizade do James com o Regulus e tudo mais. Então, tipo, gente, eu tô muito ansiosa pro próximo capítulo, sério, sério mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui embaixo tem o link para fanfic, para que vocês possam comentar, falar o que vocês acharam do capítulo,
curtir e apoiar o autor. Também comentem aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo, o que vocês esperam para os próximos capítulos, como vocês acham que o James vai reagir a essa descoberta que, teoricamente, a gente não sabe que descoberta ele teve, porque ele só falou, oh não, e a gente não sabe que descoberta ele teve. Mas comentem o que vocês acham que vai acontecer de agora em diante. E também, se vocês quiserem recomendar mais fanfics, lembrando, sempre que eu sempre vou tentar trazer novas fanfics pra cá, principalmente fanfics de um capítulo só, que aí eu aproveito pra abrir uma live também, e aí a gente consegue acompanhar juntos a história. E também que a gente tá acompanhando uma outra fanfic de Harry Potter, nesse caso Harry Potter com Supernatural, muito bom, ó, uma maravilha, uma fanfic muito boa mesmo. E sai capítulo amanhã, vai estar aqui, bonitinho, para vocês acompanharem essa saga também, que tá ficando muito boa, a gente já tá na metade dela. O Em Avante, a gente tá praticamente na metade também, que tem 31 capítulos. Tem praticamente a mesma quantidade de capítulos. O quarto Cavaleiro, ele tem 29 capítulos. Ele vai terminar antes, então, do que Em Avante. Mas, enfim, os dois estão muito legais. Eu tô gostando de acompanhar muito os dois. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo mesmo, gente. Até a próxima. Tchau.